Oi, gente. Hoje eu tô aqui para falar de um livro que ficou bastante conhecido. É o livro chamado Bem-vindos à Livraria Ryunondong. Então, gente, eu tava muito afim de começar a ler livros asiáticos. Eu gosto muito da cultura asiática, estava assistindo bastante filmes e doramas, né, assim, séries, né, no caso, séries e filmes coreanos, novelas coreanas. E eu comecei a gostar muito a partir desse livro, né? Acho que foi um dos primeiros livros coreanos que eu li, se não foi o primeiro. Depois desse livro, né? Depois de descobrir esse livro, eu comecei a ver outros títulos também coreanos. E eu tô aqui para falar um pouco desse livro, né? É, conhecido como literatura de cura, né? Mistura uma história de ficção com ensinamentos e tudo mais. Então, é um livro que tem muitos destaques, né, e algumas reflexões a respeito de cada fase, a respeito da adolescência, a partir de um cliente que vai na livraria Ryonondong, também a vida adulta. A própria Yeonju, que é a mulher que funda uma livraria, ela tinha um sonho de ter uma livraria e ela, enfim, consegue realizar esse sonho quando ela vem de um divórcio, né? Ela começou a ter um relacionamento com um homem que amava trabalhar, né? Era um workaholic, e ela também era workaholic, e ela trabalhava numa empresa, até então ela estava satisfeita. Mas com o passar do tempo ela começou a adoecer devido ao excesso de trabalho. E ela buscou, né, um refúgio, um apoio emocional no seu parceiro. Porém, o seu parceiro, ele era muito, assim, altamente produtivo, workaholic também, e acabou não oferecendo tanto apoio. Por quê? Porque na cabeça do parceiro da Yeonju, ela tinha que sim trabalhar, ela tinha que dar o melhor dela, e se ela não estava conseguindo, né, ser eficiente no trabalho, não estava conseguindo ser produtiva, então é porque ela era fraca, digamos assim. A gente sabe que um dos defeitos que eu acho um pouco na sociedade coreana, não só a coreana, a asiática em si, né, é que eles têm que trabalhar muito, muito, e caso eles tenham algum problema, enfim, de saúde mental, alguma coisa assim, eles são totalmente descartados, assim, desconsiderados, não somente pela empresa, né, que é bem comum a empresa fazer isso, mas também pelas pessoas que conhecem, por exemplo, o parceiro, né, que poderia muito bem apoiá-la, acabou, né, não dando suporte, porque depois a Yeonju, ela confessa no livro que, na verdade, a única coisa que os uniu, né, ela e o parceiro, foi por conta da alta produtividade. Ela era uma pessoa muito produtiva, ele também, então era um assunto que eles tinham muito em comum. Fora a questão do trabalho, eles ficavam falando muito a respeito disso, né, e a vida deles era girar em torno disso. Então, o lado bom que ela achava é porque um compreendia o lado do outro, um não dava muitas vezes atenção para o outro, e ambos se compreendiam porque ambos tinham que trabalhar muito. Mas, ao mesmo tempo, nas dificuldades, eles não tinham essa questão do apoio, da amizade, do companheirismo em comum. Então, acabou que o relacionamento deles se desfez, porque ela começou a querer sair da empresa por adoecimento, ele não compreendeu, né, não teve aquela empatia e ela saiu. Então, quando ela saiu, ela passou um tempo ali tentando se reconectar consigo mesma, tentando descobrir quem ela era de fato, do que ela queria fazer para a vida dela e dar um pouco, uma fuga, digamos assim, né, da alta produtividade para que ela pudesse se estabelecer melhor, né? Não pudesse sofrer tanto aí com os vestígios de uma alta produtividade. Então, ela decide abrir a própria livraria. Ela escolhe o bairro Ryonondong, né? É um bairro assim mais pacato, um bairro um pouco mais parado. Porém, ela se aventura até a própria livraria e ela escolheu o bairro dela, né? De acordo com ela, foi por causa do nome. Ela disse que achou o bairro Ryonondong um nome bonito, então ela decidiu abrir uma livraria, né? E nessa livraria, Ryonondong, ela vai contratar um rapaz que faz ótimos cafés, em que ela dá um emprego para ele simplesmente porque, no caso dele, ele aceitou simplesmente porque ele queria o dinheiro e combinou o horário com ela, tipo, foi conveniente para os dois, ele aceita e ele começa a ser um rapaz assim bastante dedicado no seu trabalho, cada vez mais tenta melhorar o seu café, vai para uma empresa de cafés para aprender um pouco mais sobre cafés. Lá ele conhece uma moça que gerencia tudo lá e passa por um problema de relacionamento. Ele acaba incentivando ela a ver a sua vida por um amplo aspecto e ela acaba se divorciando por conta dele, né? E aí ele
se sintam, sei lá, um pouco assim, não vamos dizer culpado, né? Mas fica se sentindo assim, será que foi uma boa ideia eu ter dado aquele conselho e tal? E aí ela é amiga da Yeonju, começa também a ir à livraria, os dois juntos começam a se encontrar, a conversar. E tem um outro rapaz também, que ele atende no caixa, e ele tem, assim, muito conhecimento a respeito de livros. Então, todo cliente que chega na livraria Runondong, ele indica alguns livros e os clientes acabam comprando porque ele sabe conversar bastante sobre livros. E, por conta disso, a dona da livraria Runondong deixa uma estante de livros, somente dos livros que esse rapaz do caixa gosta. Por quê? Porque todo cliente que chega lá, ele já diz, olha, tem uma estante ali dos livros que eu leio, que eu indico. E tem um rapaz adolescente que chega muito na livraria também, que ele gosta simplesmente de passar o tempo, sai do colégio e vai pra lá. E ele é um adolescente como a maioria dos adolescentes. Tá ali se formando no ensino médio, não sabe o que vai fazer ainda da vida e gosta de gastar o tempo ali enquanto decide o que vai fazer. A Yeonju, por conta dessa decepção amorosa, ela começa a acreditar que ela não merece um bom relacionamento. Ela termina o relacionamento com esse rapaz. A Yeonju é a dona da livraria, né? Hyunondong. E ela termina o relacionamento por causa que o seu parceiro era orcálico. E ele, assim... Só que ela termina de uma forma, assim... Sem avisar ele antes, sem dar muito sinal, sabe? Simplesmente chega um dia que ela se vê cansativa e termina. E por conta disso, o parceiro dela pega um grande rancor dela, dizendo que ela estragou a vida dele e tal. E ela carrega uma culpa muito grande desse término, né? Desse divórcio. E aí, o que acontece? Por conta disso, ela carrega essa crença de que não merece um novo relacionamento. Porém, o escritor começa a ir muito na loja dela, porque ela faz o clube do livro uma vez por semana, reúne alguns autores para discutir sobre livros. E aí, um desses autores começa a gostar dela. E aí ela faz de tudo para mostrar a ele, né, que ela não vale a pena assim, que se caso ele fosse aproximar ela vai o magoar, porque ela magoou uma pessoa no passado. Porém, esse mesmo homem que ela magoou no passado, que ela se separou, depois de um tempo, através de um amigo dela, manda esse amigo ir na livraria dela, falar para ela que ele não tá mais com raiva dela, que ela pode descansar, não precisa se culpar, que ele tá vivendo a vida dele, já seguiu em frente, e ela devia viver a vida dela também. Então, ela fica aquela resistência de conhecer aquele escritor, mas, ao mesmo tempo, tira um peso das costas dela, daquela culpa que ela carregava por ter terminado, simplesmente, o relacionamento. Então, esse escritor insiste, confessa os sentimentos, descobre que depois de um tempo ela tá indo viajar, né? Depois de um tempo ela decide tirar férias da livraria, decide viajar para vários lugares no mundo para conhecer as várias livrarias que existem na Europa e em outros lugares, para que ela possa ter criatividade do que fazer na livraria dela. Então ele insiste para que os dois vá juntos e, devido a toda insistência, ela acaba aceitando, né? Então, assim, o que acontece entre Yeonju e esse escritor interessado nela, vocês vão saber lendo o livro, tá? Ela começa a se permitir, né, conhecê-lo melhor, conversá-lo, depois de um tempo, e ela decide, né, a respeito da livraria dela, fazer um blog também. Então, ela tem um blog onde ela deposita lá as novidades da semana, o clube do livro, o rapaz adolescente que frequenta lá, a mãe dele também algumas vezes vai frequentar lá a livraria por conta dele. Então, assim, é bem interessante também, eu achei interessante a conversa que o escritor, que gosta da Yeonju, que vai na livraria, tem com esse rapaz adolescente, porque ele dá alguns conselhos de vida para um rapaz que está perdido, né? Num momento de vida que é muito comum, de fato, estar perdido, que é o período da adolescência. Então, assim, eu acredito que vocês vão gostar bastante do livro. Tem várias reflexões, tá? Tem a reflexão sobre a história amorosa de Yeonju, o sonho que ela realiza. Ela vai mostrar que ter uma livraria, manter uma livraria, principalmente nos dias de hoje, é muito difícil, porque a maioria das pessoas quer o quê? Tecnologia, né? Celular, né? Computadores. Então, poucas pessoas se interessam por livro, mas ela persiste, né? Por conta do seu sonho. Então, ela mostra que nem tudo é sobre lucro, né? Nem tudo é sobre correr atrás do dinheiro, simplesmente. Mas também de realizar um sonho de infância, né? Que, principalmente no começo, quando ela estabeleceu a livraria, não tinha muitos clientes. Ela não tinha possibilidade de muitos clientes, mas ela passava grande parte dela tempo lendo. Aos poucos, os clientes foram chegando. Ela foi investindo em outras coisas também. Então, assim, é um livro muito interessante
eu acredito que vocês vão gostar muito. Eu tô lendo outro livro, né? Meus Dias na Livraria Morisaki. Esse Ryunondong é um livro coreano e esse que eu estou lendo agora é um livro japonês. E eu depois vou começar a ler esses outros livros, né, japonês, enfim, de outros autores, para trazer aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo.